porque a gente sabe que no campo as coisas são bem diferentes. Bem mais isoladas e difíceis, com certeza. E as nossas fontes respondem a isso de um jeito brilhante, convidando a gente a sair do asfalto de Campo Grande e analisar a associação dos pequenos produtores rurais de Furnas do Dionísio. Que fica lá no município de Jaraguari, também no Mato Grosso do Sul. É uma transição de cenário que é simplesmente fascinante. Demais. Para contextualizar, a gente está falando de um quilombo. É um lugar com um legado histórico de resistência super forte, que começou lá em 1890 com o fundador, o Dionísio Antônio Vieira. E o que chama muita atenção de cara nos dados atuais deles é a estrutura de governança. Hoje, a associação deles, a AP Furnas, tem uma gestão executiva que é impressionante. E detalhe, ela é liderada majoritariamente por mulheres. Mulheres no comando de tudo. E elas não estão apenas operando uma fazenda normal. Os relatórios usam um termo que eu achei chiquérrimo, o engenho socioprodutivo. É um conceito muito robusto para a agricultura familiar. E o carro-chefe delas é o Festival Anual da Rapadura, que, olha, sozinho atrai milhares de visitantes. Sem contar a comercialização fortíssima de hortaliças e produtos derivados da cana-de-açúcar. Tudo feito ali na indústria caseira delas. Pois é, mas aí entra a minha grande dúvida lendo esses relatórios. O processo de fazer essa rapadura quilombola envolve moer cana, usar aqueles tachos de cobre enormes, tudo no calor do fogo, com técnicas que vêm sendo repassadas há gerações. É uma tradição lindíssima, mas muito trabalhosa. E é aí que está o ponto. O mercado moderno de distribuição de alimentos é brutal. Ele exige volume constante todo dia, exige padronização, prazos super apertados. Como é que uma associação baseada numa tradição ancestral não é completamente esmagada por essa exigência implacável da logística agronômica de hoje em dia? Essa é a grande sacada delas. A resposta está na forma como essas mulheres entenderam o jogo e usaram as ferramentas institucionais disponíveis a favor delas, justamente para proteger essa tradição. Elas não bateram de frente com o sistema. Não, elas não tentaram competir do jeito tradicional. Não há um choque entre o passado e o presente lá em Furnas do Dionísio, porque a AP Furnas construiu uma ponte muito estratégica através das políticas públicas. Quais políticas especificamente? Eles focaram muito no Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA, e no Programa Nacional de Alimentação Escolar, o famoso PENAI. Ah, tá. Aqueles contratos governamentais para fornecer a merenda para as escolas da região. Mas, peraí, como é que vender para o governo resolve aquele desafio logístico que a gente estava falando dos prazos apertados e do volume? Resolve mudando totalmente o perfil de risco do produtor. Pensa bem, o grande problema de qualquer pequeno agricultor sempre foi a imprevisibilidade. Ele planta a semente sem saber se vai chover e, pior, colhe sem saber se vai conseguir vender aquilo tudo antes que o alimento estrague ali na beira da estrada. É uma roleta russa financeira todo mês. Exato. Mas quando a associação entra no PNAE para fornecer para as escolas, ela adquire algo valiosíssimo, que é demanda garantida e previsibilidade de caixa. Elas sabem de antemão exatamente quantas toneladas de abobrinha, de mandioca e de rapadura elas precisam entregar e em quais datas. Nossa, isso tira um peso enorme das costas de quem produz. Muda a vida. E com essa garantia financeira mensal, o que elas fizeram? Elas não se acomodaram e não abandonaram a tradição. Pelo contrário, elas buscaram a ciência para otimizar o que elas já sabiam fazer. As parcerias técnicas que os documentos citam tanto? Achei isso incrível. Sim, e são parcerias de muito peso. As fontes detalham o trabalho conjunto delas com a Embrapa, com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e a Universidade Federal da Grande Dourados. Ou seja, a nata da pesquisa agrícola ajudando a comunidade. Exatamente. Eles integraram o conhecimento ancestral daquele solo com análise técnica de ponta e até o melhoramento genético das culturas. Mas sem perder a essência. De jeito nenhum. O objetivo nunca foi industrializar a rapadura e perder a alma do produto. O objetivo era aumentar o rendimento por hectare para conseguir dar conta daquele volume grandão exigido pelas escolas, mas sem desgastar a terra deles.
E o resultado operacional de tudo isso, gente, é o que as fontes descrevem de um jeito que eu adorei, é uma logística just-in-time quilombola. É um termo genial mesmo. Eles colhem o alimento lá na roça no tempo exato em que o caminhão que vai abastecer as escolas da região passa para pegar. É uma operação que trabalha praticamente com desperdício zero. É um nível de engenharia de suprimentos que muita multinacional pena para conseguir, viu? E voltando para os dados concretos, é exatamente essa eficiência absurda que explica o famoso ROI social que eles alcançaram. O retorno sobre o investimento social. E, nossa, os números que as fontes trazem são de dar orgulho mesmo. São comoventes. Muito. Os relatórios mostram que Fornas do Dionísio atingiu a meta de Fome Zero internamente. E eles também reduziram o analfabetismo de uma forma drástica lá dentro. Mas acho que o maior feito, que é super raro hoje em dia, foi conseguir fixar a juventude no campo. O êxodo rural é um problema enorme em quase toda a comunidade agrícola. Mas lá eles reverteram isso. E se a gente pensa no mecanismo por trás disso, faz todo sentido, né? Se a família tem aquela receita previsível e garantida pelo contrato da merenda escolar, os pais não precisam mais tirar os filhos da sala de aula para ajudar na enxada o dia inteiro. A prioridade muda completamente. Muda. A renda passa a financiar a educação local e aquela tecnologia agrícola que a gente falou. Isso transforma o campo num lugar viável, num lugar moderno para os jovens trabalharem e prosperarem, em vez de ficarem migrando para os subempregos nas periferias urbanas. É dar opção de futuro para eles, né? Exato. Tem uma frase das lideranças nas fontes que diz assim: a cada dia que amanhecemos, comemoramos uma vitória. E quando a gente lê isso conhecendo os dados, essa frase deixa de ser só uma expressão de alívio por ter sobrevivido a mais um dia difícil. Ganha um significado muito mais profundo. Vira a constatação real de um modelo de negócio social que está ativamente vencendo o sistema. É a transição definitiva de um estado de pura sobrevivência para uma prosperidade estruturada de longo prazo.